Bem-vindos, hoje 4 de outubro, turma 31 da probabilidade estatística. Como eu estava comentando aqui antes de iniciarmos oficialmente, hoje é dia da nossa atividade avaliativa 2, né? E, como sempre, eu deixo reservado para exercícios, para que a gente tenha aquele espaço para vocês tirarem dúvidas, etc. E depois que vocês estiverem satisfeitos, aí a gente dá início ao trabalho propriamente dito. Então, Eusébio, bem-vindo, consegue escutar? Boa noite, professor. Consegue me escutar também? Ouvindo alto e claro. Muito obrigado. Então, deixa só dar um alô para o Henrique também. Henrique, bem-vindo, consegue ouvir bem? Sim, consigo ouvir. Tudo bem, como é que estamos? Então, eu estava comentando aqui com os colegas que hoje é dia da nossa atividade avaliativa 2, e aí, então, a gente tem dúvidas, perguntas, eu abro aí, né, um espaço para vocês, deixo vocês, né, perguntarem o que tiverem a fim, quiserem que eu comente alguma coisa, e aí quando vocês estiverem tranquilos, bom, aí a gente começa e eu explico a atividade avaliativa 2 para vocês. Então, dúvidas, perguntas? Professor, Diga. na verdade eu tô com aquele problema ainda lá da primeira avaliação da minha nota. Daí tu pediu para me avisar caso não... É verdade. Deixa eu ver. Eu vou botar na agenda aqui. Antes que eu... Então, depois da aula eu vejo aqui. O que aconteceu, Henrique, exatamente? Só me lembre, por favor. Eu enviei normal, mas a minha nota ali constou como NC, né? Eu acho que não chegou em ti. Tá bom. Tu me encaminhou por e-mail, por acaso, o trabalho? Aham, encaminhei. Então tá. Então eu que não perdi nos 1000 e-mails aí que eu recebi. Mas já tô botando. Já faz um tempinho, tu quer que eu envie de novo? Quero. Se não for, Ok. Vou mandar aqui. manda aqui. Mas se tu puder me ajudar aí, sobe nos e-mails, que são vários e-mails, eu acabei me atrapalhando. Muito bem. Então, Henrique, bem-vindo. Está escutando bem? Então, hoje é atividade avaliativa 2, né? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada no material aí que vocês já têm à disposição, né? Eu estou num esforço aí para manter as coisas atualizadas dentro da nossa área Moodle, né? Então, hoje eu dei uma bela atualizada para todas as turmas, incluindo os PDFs. Eu estava devendo esse PDF do dia 27, mas como ninguém me pediu, eu acabei também não... Isso aqui, pessoal, é algum filtro que o Office Lens está fazendo. Eu não sei por que ficou desse jeito, tá? Então, não é sujeira na folha, a folha saiu bonitinha a foto, mas ficou com essa, sei lá, como é que chama isso na imagem? Saturação, alguma coisa assim. Né? Mas dá para ler, assim, mas eu não gostei muito. Meu scanner não está escaneando a página inteira. Não entendi até agora, eles fizeram uma atualização do software da HP e não funcionou. Bom, então, o nosso assunto desse módulo, né, é probabilidade. Em essência, é basicamente isso. Então, a gente discutiu desde os fundamentos de probabilidade, a parte do espaço amostral, os axiomas de Kolmogorov, e fomos daí para a parte que eu acho mais legal, assim, porque é a parte mais aplicada, que é a parte das variáveis aleatórias. Quando eu defini para vocês que a variável aleatória é uma transformação do espaço amostral ômega num espaço numérico que a gente chamou de Rn, né, que pode ter qualquer dimensionalidade. E esse é o legal da coisa toda, no sentido de que uma variável aleatória, deixa eu só... Aqui do dia 13, a gente ainda estava falando de teorema de Bayes, então na aula do dia 15 eu comecei a discutir as variáveis aleatórias com vocês, né? Então, isso aqui tem assim, aquela conexão interessante entre a planilha que está na nossa frente, né, de números, né, com a teoria de probabilidades.
Então, é isso que dá o charme, né, que dá o rigor técnico do que a gente está fazendo. Muito bem. E aí, a gente aprendeu a montar umas contas na mão, né, fazer toda a distribuição de probabilidades no braço, né, tendo que ir lá no espaço amostral, catar qual é quais são os eventos do espaço amostral que geram aquele particular valor da minha variável aleatória, né? E definir para vocês a esperança, variância e desvio padrão a partir da definição, né? Então, aqui, somatório de x vezes p de x, e quando a gente vê a conta sendo feita, geralmente dá uma desmistificada, assim, parece um negócio super sofisticado, mas no fim é uma conta simples de resolver, mas tem que dar uma treinadinha. Então, isso para variáveis discretas. Qual é a característica da variável aleatória discreta? É que o contradomínio R de x é enumerável. Eu consigo saber quantos elementos tem dentro desse conjunto. Quando esse cara tiver cardinalidade infinita, ou seja, eu não consigo dizer quantos são os valores ou são infinitos valores, a gente chama de variável aleatória contínua. Então, então, lá na aula do dia 15, a gente fez tudo à mão, digamos assim, todos os modelos, né, a gente teve que desenvolver a esperança, a variância, tudo fazendo a aplicação das definições. Já nas aulas seguintes, nós começamos, então, a estruturar aquilo que a gente chamou de distribuições especiais, né? E aí eu discuti com vocês as distribuições binomial e Poisson para as variáveis discretas, né? E sendo que nessa aula do dia 27 a gente fez alguns exercícios, né? No caso, um exercício de exponência de Poisson, perdão, o 311, onde eu abri com vocês algumas contas, lembrando que não é bem o foco da disciplina, tá, pessoal? Não é que eu queira que vocês fiquem fazendo um monte de teorema, não é esse o foco. Mas alguma conta a gente tem que fazer, senão a coisa fica muito rasa, assim, fica muito... Então, o que eu fiz? Eu mostrei aqui que a nossa distribuição de Poisson, por causa dessa identidade aqui, ela realmente somava 1, de 0 a infinito, que é o suporte de x nessa distribuição, né? Então, mostramos que essa soma realmente valia 1. E aí, fomos conversar sobre as distribuições contínuas, né? Então, eu fiz um paralelo com vocês, tá? Tudo review, tudo uma revisão do que a gente já viu. Aqui, agora sim. Então, eu fiz um paralelo entre a definição das variáveis discretas, né, que para ser uma distribuição de probabilidades discreta, a probabilidade de cada ponto x no espaço amostral tinha que ser maior ou igual a 0, para todo x, né? E a soma dessas probabilidades tinha que ser 1, isso que a gente definiu anteriormente. No caso das contínuas não é muito diferente, mas lembre, aqui não é uma distribuição com massa de probabilidade, onde cada ponto tem uma probabilidade. Não, né, que como é exemplificado nesse grafinho. Agora, a nossa função é literalmente contínua, uma linha contínua, e a gente está interessado na área embaixo dessa linha, dessa curva, né, dessa função matemática. E para que essa função seja definida como uma densidade de probabilidade, ou seja, que ela realmente tem as propriedades que a gente deseja, essa função tem que sempre estar para cima do eixo x, ou seja, tem que ter imagem positiva, ou seja, valores de y ou fx sempre positivos, maiores ou iguais a 0, e a integral de f de x dx, que é a soma no contínuo, leia-se a área embaixo da curva, no suporte de x, que é onde o meu x varia naquele particular caso. Essa área tem que valer 1, ou 100%. Não pode nem ser menor do que 1, nem maior do que 1, tem que ser exatamente igual a 1. Se essas duas coisas acontecerem, vocês têm uma função densidade de probabilidade, ou seja, uma curva que representa uma incerteza dentro de
intervalo x que eu defino. Tudo bem até aqui, pessoal? Estou fazendo uma passada do que vimos, assim, para a gente, né, clarear as ideias. Então, eu ainda falei para vocês que a probabilidade de um pedaço, né, de uma fatia, de um intervalo, né, que nós estejamos interessados a B, é dado pela integral de A até B de f de x dx. E aqui eu vou fazer um adendo. Eu sei que vocês estão, pelo menos, fazendo o cálculo 2, né, como disciplina como é que é? Me falhou o nome agora. Correquisito. Ou seja, tem que acontecer simultaneamente. Eletiva, né? Não. Quer dizer, depende do curso. Peraí, agora... Tá. Depende do curso. Pode ser que alguns de vocês estejam ou nem fazendo o cálculo 2 ou fazendo como eletivo. Aí é uma questão... Eu não tenho. Tá. Tu está fazendo, Gustavo? Não, eu fiz cálculo 1. Tá. Então, assim, essa disciplina de probabilidade estatística, ela requer essa ferramenta chamada integral. Então, assim, eu estou trabalhando com as funções mais simples possíveis, que são as funções polinomiais. Tá? Então, essa operação aqui de integração, ela não precisa ser um mistério. Tá? É como se eu estivesse ensinando integração para vocês junto da disciplina. Porque a gente vai precisar dessa operação para falar das áreas embaixo das curvas. Tá? Mas eu estou pegando super leve com as funções. A função f de x pode ser ultra complicada. Ela pode ser super difícil de calcular e vocês acabam que passam a ter um problema muito mais matemático do que probabilístico, estatístico na mão de vocês, se a f de x é muito complicada. Então, o que eu fiz com vocês aqui? Todos os exercícios que eu fiz e vou cobrar para vocês são em cima de funções que são polinômios, aqueles que vocês conhecem desde o colégio. X num expoente, mais não sei o que, vezes x num outro expoente, né? Mas sempre o expoente é inteiro, né? E o x não, né, não vai ter raiz, não vai ter nada esquisito, não vai ter seno, cosseno, tangente, não vai ter exponencial, assim, não vai ter nada esquisito. E o que a gente tem que fazer para, então, operar com esses caras aqui? A gente tem que proceder com uma operação de integração, tá? Que é o que eu fiz várias vezes com vocês, e dei a regrinha aqui para vocês. Né? Se vocês têm um valor, não, uma variável elevada a um expoente, a primitiva dessa função, que é a ideia da gente fazer, para tirar essa integral, a gente precisa escrever a primitiva. Tá? E aí eu ensinei a regrinha da primitiva dos polinômios para vocês. Se vocês têm uma coisa que envolve t ao cubo, a primitiva é t na 4 sobre 4, por exemplo. Se vocês têm um t na 10, a primitiva é t na 11 sobre 11. Genericamente, se vocês têm uma coisa t na n, a primitiva é t na n mais 1 sobre n mais 1. Enfim, só isso. Então, eu procedi com esse desenvolvimento, né? Onde eu tenho aqui a função f de x, que me foi dada de presente na questão. Eu estou aqui contando de novo o exemplo 330. Então, nós tínhamos que esta função f de x, no intervalo de 1 a 2,36, que é o que eu chamo de suporte de x, né, ou domínio, mas eu não gosto de falar muito de domínio, seria o domínio, né? Onde eu estou admitindo que meu x varia, mas a expressão usual, pelo menos em probabilidade, é o suporte de x, mas o domínio não estaria errado. Então, aqui, como a gente está falando de altura das pessoas da PUC, eu fiz a coisa variar de 1 metro a 2,36. Então, pessoas bem baixas e pessoas bem altas, e a grande maioria das pessoas, já que é uma função quadrática, está em torno ali da média, que é 1,68. Eu fiz bonitinha já a função para facilitar a vida. E essa constante aqui, ela é a constante que garante que esta curva aqui feche 1 a área dela. Né? Então, é para isso que ela está
aí sendo constante, né? Então, eu comecei com vocês calculando a efona, né? Eu chamei de efona, que é a função de distribuição acumulada, que significa a probabilidade de encontrar um valor menor do que um xzinho qualquer na minha função. Ou seja, é a área abaixo do xzinho. É isso que é a efona. E pela definição, o que eu mostrei para vocês? Que vocês vão fazer a integral, ou seja, vocês vão somar do menor valor possível de x, que nesse caso é 1, porque foi definido no problema, menor valor de x, até x, porque eu quero terminar com uma função dx. E aí a gente troca a variável de integração, ou seja, eu boto qualquer letrinha na função que não seja x. Simples assim. Então, o que era x quadrado vira t quadrado, menos 3,36 no lugar de x eu boto t, mais 2,36 que é constante, dt. Então, lembrem assim, a integração ela é uma soma de áreas infinitesimais, ou seja, de retângulos muito magrinhos, uma base bem pequenininha. Tá? Então, essa parte da função aqui é como se fosse a altura da função, é o f de x. É a imagem, é a altura do retângulo. Enquanto que o dt é a base desse retângulo infinitesimal. Tá? Então, base vezes altura me dá a área do retângulo. Então, a ideia é que a gente está somando vários retângulos bem fininhos, assim, como se estivesse cortando a área embaixo dessa curva em vários retângulos fininhos e somando essas áreas. E assim a gente consegue descobrir, então, a área embaixo de uma curva. Tá? Então, assim, pessoal, tem um monte de coisa a se discutir sobre integração, mas isso aqui é o beabá da coisa toda. Se vocês fizerem os exercícios e praticarem isso daqui, vocês aprendem o método de integração polinomial. Tá? Por que é isso? Se a função fosse um logaritmo, se fosse um seno de x quadrado, aí é o cálculo 2. Então, ninguém precisa fazer o cálculo 2 para conseguir aprender a fazer essa continha. Mas, claro, tem que haver um pouco de dedicação de vocês, como para qualquer coisa. Né? Então, tem que fazer uns exercícios. E eu sei que está todo mundo super ocupado, mas a gente está fazendo uma disciplina, né, que talvez seja o único contato de muitos de vocês com essas ideias aqui. E queiramos nós ou não, isso aqui é um negócio super, assim, super útil, né, e está na moda, ainda tem a coisa de estar na moda, ciência de dados e tal. Né, mas eu não quero me valer da moda, eu quero me valer da utilidade desse negócio todo. Desculpa. Então, o procedimento é tal qual eu resolvi com vocês, tá? Então, assim, assistam às aulas anteriores, garanto que vocês acompanharam o procedimento. Lembrem que temos monitores que estão lá à disposição, aguardando vocês irem buscar atendimento, né? Vocês podem fazer atendimento tanto online quanto presencial, vocês podem marcar um agendamento presencial, tá? Tem um monitor que já está... Todos os monitores estão vacinados, tá? Mas por uma série de motivos, nem todos estão à disposição, digamos, para agendamentos. Mas se vocês entrarem em contato comigo ou com os próprios monitores, pedindo um horário de atendimento, a gente pode negociar, tá certo? Então, é importante vocês repassarem os exemplos, fazerem os exercícios e as leituras que eu recomendo, tá? E trazerem dúvidas para a aula e também para as monitorias. Tá? Alguma questão até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Muito bem. Então, por fim, por que a gente, então, encontrou aquela função, essa efona, que é a função acumulada que me dá a área abaixo de um certo ponto x. Depois que eu calculei isso, o que essa função faz? Se eu pegar qualquer valor de x entre 1 e 2,36, o que essa função vai me retornar é a área abaixo daquele valor de x.
Então, se eu quiser saber, por exemplo, qual a probabilidade de encontrar uma pessoa com menos de 1,80 m, basta eu colocar 1,80 m, 1,80 no lugar do x, elevar ao cubo, ao quadrado, fazer essa continha, e essa área vai equivaler à probabilidade, segundo esta lei, segundo essa função, de eu encontrar uma pessoa com altura de menos de 1,80 m, ou até 1,80 m. Tudo bem? Então, eu usei essa estratégia, já que eu calculei essa efona, de usar isso para calcular áreas rapidamente, ou probabilidades. Então, eu contei para vocês que se eu quiser uma área entre dois valores, eu uso uma estratégia geometricamente muito simples. A área, se eu quero saber a probabilidade de encontrar uma pessoa entre 1,45 m e 1,72 m, o que eu posso fazer? Ou eu faço a integral de 1,45 a 1,72 de f de x dx, que, aliás, é um excelente exercício para vocês fazerem. Ou vocês fazem a efona de 1,72 menos a efona de 1,45. O que vocês estão fazendo nesses dois movimentos? Nesse primeiro aqui, vocês estão literalmente fazendo a área entre 1,45 e 1,72 embaixo dessa curva. Então, isso vai dar o que a gente chama de probabilidade, né, de estar nesse intervalo. Já essa segunda estratégia de descontar a efona de 1,45 da efona de 1,72, a ideia é que vocês tenham uma área abaixo do 1,72, ou seja, de 1 metro a 1,72, que é a área riscadinha mais a de bolinhas, e vocês têm a área só de bolinhas, que é a área abaixo do 1,45. Se vocês querem saber a área entre eles, basta vocês tirarem a área de bolinhas da bolinhas mais riscadinha, e vocês vão ter só a área riscadinha. Essa é a estratégia típica de problemas de probabilidade. Então, é isso que a gente tem. Aí eu fiz a conta, bom, aí eu peguei os x, substituí 1,72 no lugar do x, lá naquela efona, fiz a conta e cheguei em 0,5411 aproximadamente. Substituí 1,45 na minha efona e cheguei em aproximadamente 0,2560, fazendo a continha, 28,81%. Fim da questão. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Depois, na aula passada, nós então fizemos mais uns exercícios. Tá? Então, aqui eu retomei o exemplo 331, né? Fiz aqui até com coresinhas aqui. Né? É o mesmo exemplo que eu já tinha feito, só repassei o exemplo para vocês, porque esse negócio é super importante aí no mundo da probabilidade estatística. E defini, na sequência, esperança e variância das variáveis aleatórias contínuas. Tecnicamente é o mesmo procedimento das discretas, só que trocando somatório por integral. O princípio é o mesmo. Né? Lá vocês tinham soma de x vezes p de x. Aqui vocês têm a integral de x, f de x dx. Tudo sempre no suporte de x. Vocês podem calcular a esperança de uma função qualquer de x, x ao quadrado, x ao cubo, o que vocês precisarem, simplesmente aplicando essa função no lugar do x e fazendo a operação. Então, eu tinha dado uns temas para vocês, que era resolver a D e F da 317 e também fazer a 316. Alguém tentou fazer? Conseguiu? Tudo certo? Bom. Então, na sequência, nós falamos das distribuições especiais, né? Contínuas. E aqui nós temos... Eu comecei falando da distribuição uniforme, né? Que é uma distribuição, por mais simples que possa parecer, super importante na teoria. Assim, essa aqui é certamente uma distribuição super importante. Então, lembrem, todas as funções contínuas precisam ser maiores ou iguais a zero e a integral delas no suporte x tem que valer 1. Então, aqui eu estou comparando com a
uma uniforme discreta, vocês têm pesos, massas de probabilidade em cada um dos pontos, né? E vocês têm a contínua, agora vocês têm uma linha contínua num intervalo que a gente chama de A até B. E a altura desse retângulo, percebam que a gente forma um retângulo aqui, porque a função é constante em relação a x. Não importa em que lugar de x vocês estejam, a probabilidade, a altura, a densidade é sempre igual. Por isso que ela chama uniforme, porque ela é constante ao longo de todo o trajeto. Então, como eu tenho que a minha base do retângulo, pensem num retângulo, literalmente, aquele do colégio. A base é B menos A, conseguem ver que vale B menos A essa base? Para que a área feche 1, eu preciso ter que a altura seja o inverso de B menos A. Então, 1 sobre B menos A é a altura, a imagem, né, da função. Então, se vocês fizerem a continha, 1 sobre B menos A vezes B menos A, fecha 1, para cumprir, então, a nossa condição de ser uma função densidade de probabilidade. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? E aí fomos para distribuição das distribuições. Tem uma distribuição importante nesta vida, é a distribuição normal ou gaussiana. Ela foi muito desenvolvida pelo grande Carl Friedrich Gauss, né, que é o matemático dos matemáticos, o príncipe da matemática. Não foi ele que inventou do zero, tá? Mas tinha uns outros caras que já tinham trabalhado com essa curva. Mas ele, como super matemático que é, desenvolveu praticamente todas as propriedades que a gente conhece da normal e por aí vai. Muito bem. E aí eu contei para vocês como é que essa função funciona, né? Então, essa aqui tem uma função f bem complicada. Essa aqui não tem nada de polinomial. Aí vocês vão dizer, ei, propaganda enganosa. Tu acabou de dizer que só ia trabalhar com funções fáceis, né? Pois é, mas essa distribuição normal, ela é tabelada. Então, vocês não precisam operar matematicamente. Essa conta já está feita para a gente em cima de uma normal especial, que é a normal padrão, aquela normal de média 0 e desvio padrão 1. E essa distribuição normal tem a forma funcional mais simples dentre todas as normais possíveis, que são infinitas, mas a 0,1 é certamente a mais simples. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai consultar a tabela dessa normal com essa média e esse desvio padrão. E foi isso que nós fizemos, então, no último encontro. Nós destrinchamos, né, como usar aquela tabela de normal padrão. Aí alguém pode dizer, tá, mas não tem o software, o R não faz, o Python, o Excel? Claro que faz, né? Fazem muito bem, uma precisão altíssima, muito maior que a da tabela. Mas a tabela é importante que vocês conheçam, porque vocês têm que saber transferir o problema para um desenho, né? E a tabela só não vai ter tanta precisão quanto um computador, mas ela resolve o problema aplicado. Percebam que probabilidade é uma referência. Se for assim, 1% para mais ou para menos, geralmente a nossa decisão em cima da probabilidade não deve mudar. Então a tabela atende muito bem nossas necessidades práticas, né, de uso na normal. Tudo bem até aqui, pessoal? E o solzinho e a casinha estão aqui para lembrar de que esse desenho aqui, básico, né, a cobra que engoliu o elefante, o traço embaixo, menos a mais infinito, 0, normal 0, 1 e z, fazem parte do que eu chamei de o mais novo desenho carimbo de vocês, né? Então, vocês têm que saber fazer esse desenho e fazer ele para montar e estruturar a questão de vocês. É uma sugestão, não é obrigatório, só estou fazendo uma melhor prática sobre a minha ótica. Então, nós fizemos algumas continhas de normal e eu devolvi para vocês um resumão dessa conversa toda. Eu disse assim, pessoal, de tudo que a gente discutiu em cálculos de probabilidade com a normal padrão, só tem 3 jeitos que eu posso pedir as probabilidades, as áreas para vocês. Ou eu quero a área abaixo de um certo valor zzinho,
ou Zzinho, né, na minha normal, que a gente chama de φ de Z, para comprimir a notação, que basta consultar o Zzinho na tabela. Ou eu tenho uma segunda opção, que é a probabilidade do Z ser maior do que o Zzinho, e aí eu faço 1 menos o φ de Z, a propriedade do complementar, e esse φ de Z sai da tabela, eu caio de novo no problema 1. E o terceiro e último jeito de perguntar as áreas ou probabilidades é a área entre dois valores Z1 e Z2. E a estratégia aqui é fazer o φ de Z2 menos o φ de Z1. Exatamente pelo mesmo motivo que eu tinha discutido com vocês lá no exemplo 331. Por causa deste desenho aqui, eu estou repetindo a estratégia na normal, né? Mas lá eu tenho que fazer desse jeito, eu tenho que fazer o desconto das efonas, o φ é a efona da normal padrão, tá? É um símbolo especial. Mas lá eu sou obrigado a fazer desse jeito, e eu não posso fazer, que nem eu mostrei para vocês anteriormente, aqui, que eu teria, por exemplo, aqui no caso polinomial, a opção de fazer a integral. Se eu não quisesse usar as efonas, bastaria eu fazer essa conta que estava tudo certo. Lá na normal, eu não tenho essa opção. Eu não posso, eu não tenho, a não ser que vocês sejam bons na parte de computação. Mas eu, na mão, assim, sem ter uma ferramenta de computação na mão, eu não consigo fazer essa integral aqui, vou ter até uma interrogação, de tanto a tanto dessa função horrível. Então, minha única estratégia é descontar as efonas, né? O φ é a efona da normal padrão. Tudo bem, pessoal? Tá aqui? E concluímos, então, a aula indicando que existe uma coisa chamada padronização ou normalização, que é a gente transportar um problema original para um problema de normal padrão. Ou seja, a gente encontra uns equivalentes probabilísticos e, ao invés de resolver o problema na normal original, tipo de média 10 de desvio padrão 2, a gente transporta esse cara para uma normal padrão. E aí resolve o problema em cima da normal padrão. E, fim de história, usamos como um apoio técnico, né, para não ter que ter infinitas tabelas registradas por aí. Fim do resumo, eu levei meia hora fazendo resumo. Alguma pergunta aqui, pessoal? Alguma dúvida? Lembrem que hoje é aula de exercícios, assim, né? A ideia é que vocês, né, perguntem, comentem e por aí vai. Professor, Diga. aqueles símbolos φ ali e com o Z, né, entre parênteses, vai ser aqueles valores tabelados. É a área abaixo do Zzinho na normal padrão. É isso que esse φ significa. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho no item C a pergunta: qual a probabilidade do Z ser maior do que 1,64? Que é aquela área pintadinha. Se tu consultar 1,64 na tabela, tu vai chegar em 0,9495. E esse valor é a área branquinha, a área que eu não pintei. Ele sempre vai te devolver a área abaixo. Então, essa área em branco aqui, que eu até circulei 0,9495, eu apontei aqui, isso é o φ de 1,64. Esta área em branco, que vale 0,9495, é o φ de 1,64. Tudo bem? Ele significa. Tá? E, de novo, pessoal, assim, não se preocupem muito com a notação, tá? No sentido de que vocês têm que entender o que está acontecendo. A notação está ali porque a gente tem que escrever isso de alguma forma, e se vocês abrem os livros de estatística por aí, é uma forma usual de as coisas serem representadas. Tá? Mas não é um bicho de 7 cabeças, assim. Eu sei também que não é assim uma barbada, não é assim, passa os olhos e está tudo certo. Por isso que eu encho o saco de vocês para fazerem as leituras e os exercícios que eu recomendo. Senão a gente fica, né, repassar a aula, ver o vídeo. Pô, vocês têm hoje o recurso do vídeo, né? Que é uma beleza. Né? Dar um play em qualquer aula,
de qualquer dia, de qualquer momento do semestre, nossa senhora, isso é um sonho tornado realidade. Eu queria ter tido isso ao longo da minha carreira acadêmica. Nem que fosse só por 1 ou 2 anos de pandemia, pela experiência, mas certamente ajuda bastante. Nas minhas aulas de doutorado, ninguém deixa nada gravado. É tudo ao vivo lá. Então, é uma facilidade que vocês têm. Mas tem que fazer. Vocês têm que... E tem que tentar fazer, né, pessoal? Tem que pegar a folhinha e a caneta e tentar fazer. Muito bem. Vamos fazer uns exercícios, né, para dar um... Ou vocês já querem ir para o trabalho? Trabalho não, para atividade avaliativa. O que vocês querem fazer? Fazer um exercício. Fazer uns exercícios? Vamos lá, então. Professor, só voltando ali naquele último. A número 1 ali é a área que é branquinha, né? A área Não abaixo tem. do ponto. A área abaixo, aqui, ó. Probabilidade do Z ser menor do que um Zzinho. Sim, a tabela ela sempre está com o valor que eu não pintei. É que a área. A hora que tu não pintou, tu pode pintar o que tu quiser. Abaixo do ponto. É isso. Não, é que eu gravei ali, por isso que eu tô falando pinto. Já que eu sou o professor e oficial, eu vou te dizer. Né? Se tu desenhar o Mickey do lado da... Né? A área abaixo do ponto. Pessoal, lembrem disso. O que é a área abaixo? Abaixo, sempre abaixo. Tudo bem? Entendi. Por isso que com a área acima, a gente fala 1 menos a área abaixo. A propriedade. Isso. A tabela ela não fala nessa situação, ela fala abaixo. Sempre abaixo. Ah, mas Isso. tabelas que falam acima tem, mas não foi a que eu apresentei para você. Ah, tá. Tem tabelas de vários jeitos. Aliás, só para vocês saberem, então não quero confundi-los, mas só para informação. A tabela que eu forneço, que eu acho a mais intuitiva, porque conversa com a função efona, que é o jeito que se usa em probabilidade para calcular áreas, a área do ponto para baixo, ela resolve a propriedade 1, por isso que eu apontei. Tabela resolve o problema 1. Áreas acima, 1 menos o φ de z. Mas tem tabelas que falam áreas do ponto para cima. E aqui a área entre, como a gente só tem uma tabela com áreas abaixo, tem que usar essa estratégia. Mas tem tabelas que fornecem área entre os dois valores. Mas essas são as mais complicadas de ler. Confia em mim. Eu estou dando o jeito mais simples possível de todas as estratégias que existem por aí. Que é, inclusive, o jeito mais recorrente. Não achem que eu estou... o cara sabe mais. Não. Eu estou só repetindo o que a maioria dos livros, e quase que todos os bons livros, se utilizam. Os bons livros todos que eu conheço fazem assim. Eu me lembro de um livro assim, tribom, que faça uns jeitos esquisitos de área. Não me lembro. Tá? Então, é uma forma legal de operar. Tudo bem até aqui, pessoal? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, então, vamos a uns exercícios aí, já que o pessoal solicitou. Então, eu vou só conectar aqui pelo celular, botar a nossa câmerazinha, e aí vamos fazer um exercício. Deixa eu ver. Eu devo ter entrado aqui, devo estar aqui, pin. Eu vou só interromper o compartilhamento para a gente ver aqui, speaker, aí, pronto. Então, vocês devem estar vendo aqui meu celular. Então, vamos, peraí que está meio precária a minha situação aqui, mas a gente já dá um jeito. Aí, pronto.
Aí, bom, aí, show de bola. Então, vocês devem estar vendo minha folhinha. Se não estiverem, coloquem como é que chama? O speaker, como é que é a tradução que dão aí? É falante, orador. Então, estamos na probabilidade e estatística, turma 31. Ainda estamos no 2021, o mês já é outubro e o dia é 4. Então, o que temos aqui nessa aula de hoje? Temos um exercício de normal para fazer. Então, eu vou colocar aqui do philipezabala.com, materiais, vou puxar minha apostila, né, de apoio técnico aqui, aquela que vocês já sabem que não deve mais existir a partir do ano que vem. Então, aproveitem aí. Tô brincando. Então, página 75, 76, se não me engano, é isso aí. Então, aqui, nas páginas 75, 76, mais especificamente os exercícios 24 ao 30, vocês têm exercícios de distribuição normal. Tá? Então, vocês podem fazer esses exercícios, né, tranquilamente. São problemas bem variados, assim, de tipos de exercícios. Mas eu vou fazer o 30. Esse aqui é legal, porque tem cara de ser meio aplicado. Então, estamos no exercício 30, da página 76, obviamente, do PDF. Tem página, é porque é do PDF. E o exercício diz assim: o lucro líquido de uma loja X, então já saio sabendo que X é o lucro líquido de uma loja. Segue uma distribuição normal, com média R$15.000 e desvio padrão de R$5.000, denotado por... Então, ele está dizendo que X tem distribuição normal de média 15.000 e desvio padrão 5.000. Então, vocês têm já um monte de informação de saída, né? Tudo isso vocês já ganham de presente só no enunciado. A vida real não é tão simples assim. São 3 informações bem pontuais. A distribuição é normal, a média é de R$15.000 e o desvio padrão é de R$5.000. Então, o item A pergunta: qual a probabilidade de o lucro líquido, ou seja, X, ser maior que R$20.000? Então, eu quero saber a probabilidade de X, o lucro líquido, ser maior do que R$20.000. Essa é a pergunta do item A. Tudo bem com a montagem do problema, a leitura do problema? Ficou claro o que a gente está fazendo aqui? Qualquer coisa vocês me perguntam. Então, vamos lá. Então, pessoal, para resolver exercícios de distribuição normal, eu sempre vou recomendar vocês fazerem o desenho. É obrigatório? Não é nada obrigatório. Né? Mas eu preciso que vocês tenham um procedimento que vocês sigam. E fazer o desenho eu acho uma ótima prática, não é nem uma boa prática, uma excelente prática. Né? Porque ele é uma referência que vocês, se fizerem direitinho, vocês não se atrapalham, vocês não se perdem, vocês só vão agregando informação no desenho. Muito bem. Então, eu vou começar desenhando o mais novo desenho carimbo de vocês, que é a distribuição normal, né? Aquela cobra que engoliu o elefante. E eu vou começar montando o problema original. Vou começar escrevendo o que me foi passado. Então, eu tenho uma distribuição de uma variável que eu chamei de X, lucro líquido, que é a normal de média 15.000, ou seja, ela está centrada no R$15.000, e ela tem desvio padrão de R$5.000. E só para lembrar que oficialmente as normais não têm limitação, nem à esquerda nem à direita. Então ela vai de menos a mais infinito por padrão. Muito bem, então esse é um esboço da minha curva. É um ótimo jeito para eu começar e para eu ter alguma coisa para rabiscar e ter como referência. Então, a pergunta do problema fala na probabilidade de X ser maior do que R$20.000. Então, eu começo apontando um número. Né?
Como eu tenho uma referência de 15 mil, porque ela é a média, ela está bem no centro, o 20 mil tem que estar à direita desses 15 mil. Perceba que eu não estou preocupado com escala aqui, só estou preocupado em estar do lado certo, se eu estou à esquerda ou à direita da média. Muito bem. E a pergunta é a probabilidade de X, ou seja, de o lucro líquido ser maior do que 20 mil. Então é um jeito de eu entender que a área acima do 20 mil que é o que me interessa nesse item. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida sobre essa montagem aqui? Muito bem. Então, eu mostrei para vocês, no final da aula passada, que existe uma coisa chamada padronização, ou normalização. Por que existe esse negócio? Porque aí vem aquela piadinha, acho que eu não contei a piadinha sem graça, então vocês têm sorte de não ter contado. A piada não tem nada demais, só para dizer o seguinte, o Silvio Santos, eu contei a piadinha do Silvio Santos? Tem o topa tudo por dinheiro. Né? No topa tudo por dinheiro, ele faz umas perguntas em quem aí tem um martelo vermelho. Tá? Aí o primeiro que aparecer com o martelo vermelho ganha 50 pilas. Algo assim. Então, a piadinha sem graça é assim, se vocês estão no programa do Silvio Santos e ele pergunta assim, quem aí tem uma tabela de normal de média 15 mil, desvio padrão 5 mil? Eu aposto que ninguém sai correndo, que ninguém vai ter esta particular tabela na bolsa. Não que ela seja difícil ou impossível de fazer, nada disso. Mas é que ela é muito específica. Por que o cara vai ter uma tabela de normal com esta média e esse desvio padrão? Mas, se o Silvio Santos perguntar assim, quem aí tem uma tabela de normal de média 0 e desvio padrão 1? Então, se a pessoa resolveu levar um livro de estatística, né, botou na bolsa um livro de estatística, vai ter essa tabela lá no programa do Silvio Santos. Fim da piadinha sem graça. Estou contando isso para vocês, só para ficar lúdico e vocês lembrarem posteriormente, que eu tenho que transportar o problema original para normal padrão. Então, como a gente não tem essa tabela em mãos e não estamos usando um computador no momento, eu preciso fazer o quê? Bom, a minha estratégia é desenhar a normal padrão bem embaixo da normal original, alinhando as médias, nas médias mais ou menos próximas na mesma linha. Então, eu preciso encontrar o que eu vou chamar de correspondente probabilístico desse 20 mil, que eu ainda não sei qual é, um valor que equivale probabilisticamente ao 20 mil. O que isso significa? Que a área acima desse Z é a mesma área acima do 20 mil. Então, se eu descobrir o valor de Z correspondente ao 20 mil e a área acima dele, eu resolvi o problema original, porque as áreas são iguais aqui. Tudo bem com a estratégia da solução? E como que a gente faz essa padronização? Como é que eu calculo esse Zzinho aqui? Bom, tem dois jeitos. O jeito rápido, fácil, é vocês calcularem assim, Zzinho é X que vocês querem saber, vou até anotar aqui, X menos μ sobre C. Ou seja, é o valor X que vocês estão interessados em encontrar a referência, tipo 20 mil. Só um pouquinho. E menos a média, que é 15 mil reais. Eu vejo a distância do X, que é 20 mil, em relação à média, e divido pelo desvio padrão, que vale 5 mil. O que eu estou fazendo no final das contas? Eu estou vendo quantos desvios padrão o 20 mil está acima da média, que é 15 mil. É isso. Como eu estou 20 mil menos 15 mil, 5 mil unidades acima, dividido pelos 5 mil, que é o tamanho do desvio padrão, eu concluo que eu estou a um desvio padrão acima da média. Já que o desvio padrão mede 5 mil, a cada 5 mil unidades que eu esteja acima da média, eu estou um desvio padrão acima. Se eu tivesse, por exemplo, no 10 mil, vocês concordam que o 10 mil está exatamente 5 mil unidades abaixo do 15 mil? Então, vocês estariam um desvio padrão abaixo, seria menos um, se o valor de referência fosse 10 mil ao invés de 20 mil. Então, vocês acabaram de encontrar o valor
na normal padrão, 1 ou 1.00, para a gente respeitar a precisão da nossa tabela, que é o equivalente probabilístico a 20.000. Um desvio padrão, né? Uma unidade aqui nesse eixo é um desvio padrão. O desvio padrão mede 1 aqui no nosso probleminha. Tudo certo? E existe uma forma uma maneira um pouquinho mais formal de fazer isso daqui. Eu vou resolver do jeito um pouquinho mais formal, mas nada impede de vocês fazerem o procedimento desse jeito. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever essa mesma desigualdade, só que com um espaçamento esquisito. Então, eu estou dizendo assim, ó, qual é a probabilidade do x ser maior que 20.000? Então, eu vou escrever exatamente isso, só que com um espaçamento esquisito, vocês já vão entender por quê. A probabilidade do x ser maior que 20.000. Eu vou, na verdade, fazer uma operação conveniente. Eu vou usar essa informação aqui, né, para transportar de uma tabela para outra. Então, eu quero convenientemente fazer x menos μ sobre sigma. Essa é a operação que me interessa fazer na esquerda. Então, eu vou convenientemente descontar a média de x. Como eu fiz uma operação do lado esquerdo de uma desigualdade, para eu não desbalancear essa desigualdade, eu faço a mesma operação do outro lado, só que agora com números. À esquerda, símbolos, à direita, números. Por causa dessa operação de padronização aqui, eu agora vou dividir pelo desvio padrão, sim. Mas para não mexer na minha desigualdade, eu vou, então, dividir pelo desvio padrão numérico. E x menos μ sobre sigma, isso veio lá da aula passada, a gente chama de z. Né? E do lado direito a gente faz a continha, que a gente até já fez, mas agora eu estou fazendo de uma maneira um pouquinho mais, né, qualificada. 20.000 menos 15.000 dá 5.000, dividido por 5.000 dá 1 ou 1.00. E nesse momento, vocês se dão conta, e agora eu vou só compartilhar a tela para vocês verem comigo aqui. Nesse ponto, vocês caem em qual dos três probleminhas de normal padrão? 1, 2 ou 3? Probabilidade do z ser maior do que 1. Enquete. Um, 2 ou 3? Alguém se habilita? É o 2, né, pessoal? O 2, o Gustavo matou a charada. É o problema 2, é aquele que eu quero uma área acima de um zzinho de referência. Como é que eu resolvo isso? 1 menos o φ do númerozinho, que é 1 menos a área abaixo desse cara. Tá? E aí o que a gente faz? A gente consulta a tabela de normal. Tá? Deixa eu só fechar aqui. Então, lá do meu site, eu deixo já umas tabelas à disposição para vocês. Não preciso usar minha tabela obrigatoriamente, tá, pessoal? Só estou fornecendo o material para vocês trabalharem da melhor forma possível. Então, se vocês consultarem o 1.0 na coluna 0, esse aqui é o melhor para ver a tabela. 1.0 positivo na coluna 0 dá 0,8413. Vou até botar aqui num cantinho. Vou botar aqui. 1.0 na coluna 0, 0,8413. Então, consultando a tabela, eu tenho que isso aqui aparece para mim. E o que é o 0,8413 mesmo? É a área abaixo do 1. É essa área aqui. É assim que a tabela funciona. Mas eu quero saber a área acima. Então, eu tenho que fazer essa continha. Então, isso aqui é 1 menos
0,843. E aí, fazendo a continha, isso aqui dá 0,1587 e está feita a conta. O que é esse 0,1587? É a área acima do Z1 na normal padrão, mas também é a mesma área acima do 20.000 na normal 15.000, 5.000. Então, resolvido o problema, né? Usando a boa e velha normal padrão como nossa muleta, como nossa, né, nosso apoio técnico para ter uma fonte de consulta confiável. Tudo bem com o item A, pessoal? E assim, pessoal, and so on, né? Isso se repete. A única diferença entre os problemas, pelo menos dos básicos, é que vocês vão ter a área acima, a área abaixo, né, e a área entre. Essas três formas de fazer a continha é o que costuma mais aparecer por aí. Tudo bem até aqui, pessoal? Uma pergunta, alguma dúvida? Professora, a avaliação 2 vai cair isso, né? E mais alguma coisa? Vai cair a parte das distribuições especiais, binomial, as funções, aquelas as contínuas e coisas de normal, assim, que é bem em linha com o que a gente viu aí nas últimas aulas. E lembro que vocês vão ter uma semana para entregar. Vocês têm que entregar até a meia-noite, na verdade, 11h59 do dia 11 de outubro. Então, vocês têm uma semana para discutir, perguntar, pesquisar na internet. Então, uma lista de exercícios valendo nota. Eu vejo dessa forma, né? Diferente de vocês fazerem uma prova em 1h30 numa sala de aula só com consulta ao formulário, né? Está bem facilitado no meu entendimento aí o procedimento, e que bom, vamos aproveitar aí as facilidades. Tudo bem até aqui? Maravilha. Então, eu vou fazer o exercício. Tá, então, assim, os outros itens é só replicar, só que é maior, menor, é entre. Mas a chave do negócio é montar esse esqueminha que eu montei para vocês aqui. Se vocês entenderem isso daqui, tá tudo certo. Então, vamos fazer o 29 aqui. O 29 é um exercício legal, né? Então, diz o exercício 29. Então, estamos no exercício 29, página 75, 76, é bem na quebra de página, né? Que ele diz assim: em um concurso estão inscritas 1.000 pessoas para 150 vagas. As notas das provas seguiram distribuição normal, com média 6,2 e desvio padrão igual a 1, anotado por X, tem distribuição normal 6,21. Então, estou tomando nota aqui das informações do problema. E o X, então, é a nota na prova. Então, X, nota na prova. Muito bem. E ele está dizendo que 1.000 pessoas fizeram concurso para 150 vagas. 1.000 pessoas, 150 vagas. E aí ele faz umas perguntas, né? Então, selecionando ao acaso um candidato, qual a probabilidade de ele ter tirado menos que 5 na prova? Depois, qual a probabilidade de ter tirado nota entre 5 e 6? Quantas pessoas tiraram notas entre 5 e 6, né? Então, só um comentário sobre esse item C, né? Se vocês no item B de bola calcularam a probabilidade de alguém ter nota entre 5 e 6, vocês têm a proporção de pessoas que têm essa nota. Em 1.000 pessoas, basta multiplicar o 1.000 pela probabilidade que vocês encontrarem no B, está resolvido o item C, né? É tipo uma regra de 3, assim, é uma proporcionalidade. Mas o que me interessa é o item D de dados. É um item mais diferente, assim, e acho legal a gente falar um pouquinho dele.
Então, diz assim, qual a nota mínima para obter a aprovação? Isso aqui é o típico problema ao contrário, que é muito frequente no mundo das distribuições normais. Né? Então, qual a nota mínima para obter a aprovação? Então, vamos ter que usar as informações do problema para poder chegar, então, nessa nota mínima. Então, como é que a gente começa o problema? Ora, não titubeiem, façam o desenho que tudo vai se resolver. Então, vou fazer um desenho, ó, é o desenho, o mais novo desenho carimbo de vocês. Indiquem a média, o desvio padrão, indiquem o nome da variável, geralmente eu chamo de x, né? E guardem o z para normal padrão. Então, a média é 6,2, vai de menos a mais infinito, ainda que ninguém vai tirar nota menos infinito, mas é só uma referência teórica. Então, olha só o que diz o problema. Diz que 1.000 pessoas fizeram concurso para 150 vagas. Então, em termos... E a gente quer saber qual a nota mínima para aprovação, ou seja, daquela nota para cima as pessoas foram aprovadas, daquela nota para baixo as pessoas foram reprovadas. Né? Então, o que a gente sabe de informação? Ora, a menos de assim, complicações no problema, assim, é um problema simplificado. 1.000 vagas, 1.000 pessoas para 150 vagas. A primeira pergunta, as 150 pessoas que vão entrar, elas são as que tiraram as maiores notas ou as menores notas? Enquete. As maiores, né? Então, o que vai acontecer? Vai ter uma nota de corte que vai estar aqui. As notas, né, aquele grupo que tirou as notas altas vai ser o grupo aprovado. E essa nota de corte, que eu estou chamando de nota mínima, eu vou chamar de xzinho aqui, se vocês não se importam. Todo mundo que tirou mais do que xzinho entrou no concurso. Muito bem. E qual é o tamanho da área? Quantos % das pessoas foram aprovadas nesse concurso? Ora, aqui está a chave do negócio. Eu tenho 150 vagas para 1.000 pessoas. Ou seja, só 15%, ou seja, 150 sobre 1.000, tá? 15 sobre 100, ou 15%. Só 15% das pessoas devem ser aprovadas. Tá? Portanto, 85% não vão ser aprovados. Porque eu sei o número de candidatos e de vagas, então está resolvido o problema. E não tem complicações, tá? Não tem cota, não tem vagas diferenciadas, não tem toda a sofisticação que poderia ter num problema realista, né? Um problema mais realista. Né? Só para vocês treinarem essa parte aqui. Muito bem. Tudo bem com o desenho que eu montei, pessoal? As informações que a gente foi preenchendo? Alguma dúvida do porquê que eu botei o 15% aqui, 85% aqui? Tudo certo? Então, vamos lá. Então, esse aqui, pessoal, é o famoso problema ao contrário. Né? É aquele problema que a gente até já falou na listinha lá de... Deixa eu ver... Deixa eu só botar aqui a tela de novo para vocês. Isso aqui é Moodle. Moodle. Essa aqui é 31. Não, deixa não. Esqueça. Não tem nada aí. Não coloquei uma lista para vocês. Deixem para lá. Então, esse aqui é o típico problema ao contrário. Então, deixa eu voltar aqui para... Então, o que eu sei de informação? Eu sei a média, eu sei essa proporção de pessoas que foram aprovadas, as que não foram aprovadas, e eu estou querendo mesmo saber quem é esse X.
Aí vem a piadinha sem graça de Silvio Santos, ninguém tem uma tabela de normal com esses parâmetros aqui de 6.2 e 1, mas a gente tem a boa e velha normal padrão, que a gente apelida de Z, e que a gente desenha com as médias alinhadas, né, para que essas duas distribuições tenham, né, se conversem. Então, eu quero transportar o problema original de X para Z, para, né, poder ter o que consultar. Então, eu vou buscar um valor de Z, que por enquanto eu não sei quanto vale, e eu vou procurar uma área acima desse Z que corresponda à área que eu apontei aqui. Então, eu quero saber esses mesmos 15%, qual é o valor de Z que limita 15% acima dele e, portanto, 85% abaixo. E isso eu consigo descobrir, né? Por que eu consigo descobrir? Porque eu tenho a tabela de normal. Depois que eu descobri o Z, lembrem que tem uma normalização, padronização, que foi assim, Z igual a X menos μ sobre sigma, né? Eu disse para vocês que dava para isolar o X. Eu posso escrever isso aqui como X igual a μ mais Z sigma. Então é como se essa continha da esquerda fosse o transporte de X para Z. Eu tenho X, tenho μ, tenho sigma, faço a conta, chego no Z. Já a da direita é uma conta de Z para X. Eu tenho μ, tenho Z, tenho sigma, e aí eu chego no valor de X que é correspondente. Então, eu tenho 2 passos para resolver essa questão. Passo 1, descobrir que é um valor de Z que fatia 85% abaixo e 15% acima. Uma vez descoberto esse Z, eu tenho que fazer essa continha, multiplicar ele pelo desvio padrão, somar com a média, e aí eu tenho o correspondente probabilístico, que é o X. Fez sentido a minha estratégia aqui de resolução? Entenderam a ideia? Então, vamos buscar esse negócio. Obrigado aí pelo joinha. Então, o que eu vou buscar na tabela? Ora, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar 0.1500 e 0.8500. Por que eu preenchi com 4 casas decimais? Porque essa é a precisão das probabilidades na tabela de normal padrão. Então, lá vou eu procurar qual o valor na tabela. Ora, eu quero saber o Z agora, por isso que eu estou chamando de problema ao contrário, e eu tenho o 85%, que é a área abaixo, né? Ah, mas é a área acima de 0,15. A minha tabela funciona com áreas do ponto para baixo, eu vou dar preferência para 85. Então, eu vou buscar onde é que tem esse 85 aqui, em que linha e em que coluna que aparece um 0,85. Mas atenção, pessoal, essa tabela é cheia de aproximações. Então, muito possivelmente a gente não encontre exatamente o 0,8500. Então, eu tenho que ir em busca do cara mais próximo desse 0,8500. Tá certo? Muito bem. Então, lá vamos nós para a tabelinha. E aí, aquilo que eu já falei para vocês. Vamos lá. O lado esquerdo indica valores de Z negativos e as áreas vão de 0 a 50%. O lado direito indica valores Z positivos e vão de 0,5 até 1 a área. Como eu estou em busca de um cara positivo, é só olhar o desenho. O Zzinho está à direita da média, então ele tem que ser positivo. Tá? E a área que eu quero é de 0,85. Ela é uma área de 50% a 100%. Então, é claro que esse 0,85 tem que estar aqui do lado direito, só vocês olharem os valores. Então, o Z é positivo e o valor 0,85 nitidamente está por aqui. Muito bem. Então, vai crescendo, 0,82, 84, 85, 0,8. Eu tenho 2 valores aqui possíveis, o 0,8508 e o 0,8485. Mas o 0,8508 é mais próximo do 8500, que é o oficialíssimo que eu estou procurando, do que o 0,8485. Não sei se vocês percebem. Esse aqui está 15 décimos de milésimo abaixo do 8500 e o 8508 está só 8 acima.
Então, é o que estiver mais próximo do número, tanto para cima quanto para baixo. Então, o mais próximo é esse cara aqui, opa, 0,8508, que está na linha 1.0 na coluna 4. Estão enxergando ali? Que o Z está na linha 1.0 na coluna 4. Então, eu tomei nota desse cara. Voltamos à prancheta de trabalho. Quase no fim. Então, o Z de 1.04, né, é o Z que resolve a minha pendência para dividir áreas de 85% e 15%. E, por fim, como a gente já tinha planejado, agora é só aplicar essa formulinha. Eu tenho o Mi, tenho o Z que eu acabei de descobrir, e tenho o sigma, X sai de barbado. Então, isso aqui vai ser Mi, que vale 6,2, mais o Z que eu acabei de encontrar, que é 1,04. Atenção, se esse Z fosse negativo, e tudo bem se fosse, é mais ou menos um valor negativo. Então, o menos se sobrepõe, né? Então, esse aqui é o mais da fórmula, mas tem que cuidar sempre do sinal do Z, que pode ser trocado. Então, vezes o Z, vezes o sigma, que é 1. Então, isso aqui dá 6,2 mais 1,4, 6,24. E encontrei, finalmente, então, o valor de X. Tudo bem? Então, a nota mínima é 6,24. Porque abaixo dessa nota ficam 85% das pessoas que não foram aprovadas e acima ficam os 15% que tem de vaga, 150 em 1.000 pessoas. Fim da questão. Ou do item, melhor dizendo. Tudo bem com o item, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos ao trabalho, então? Trabalho não. Atividade avaliativa. Alguma pergunta, alguma questão? Muito bem. Então, eu vou deixar agora público para vocês aqui. Então, editar, mostrar. Então, vocês já devem estar vendo o AA2, lá na aba de avaliações. Então, eu vou abrir aqui a avaliação com vocês e vamos dar uma olhadinha juntos, né? Então, está aqui o A2. Então, a atividade avaliativa número 2, sou eu, a data é hoje. Então, algumas instruções, pessoal, que eu peço a gentileza de lerem com atenção, que elas são quase as mesmas, na verdade são as mesmas da avaliação 1, né? Mas vários grupos não fizeram exatamente o que eu pedi. Principalmente na coisa do nome completo e turma, que eu avisei que ninguém ia fazer e realmente nem todo mundo fez. Então, vocês podem fazer em até 3 pessoas. É muito interessante vocês se conversarem. Enviar da conta de um dos participantes do grupo via Moodle, né? E o responsável pelo grupo, o líder do grupo, vai ficar responsável por mandar o trabalho e também devolver para os colegas quando eu devolver corrigido. Certo? Nome completo e turma no cabeçalho do documento, ou seja, no início do documento de vocês, seja um PowerPoint, seja um Word, seja um Excel, seja o que vocês quiserem. Mas tem que ter o nome de vocês. No papel seria o nome de vocês, fulano de tal e fulano de tal. Pronto, está resolvido. Desenvolvimento completo, para eu saber o que vocês estão pensando, fazendo, né? Lembrando que o meu ponto separa a vírgula e a vírgula separa milhar. Sinta-se à vontade para discutir nos tópicos do Moodle e, de preferência, mandem o arquivo em formato PDF, né? E se forem fazer no computador, mandem um formato zip. Foram os 2 formatos que eu admiti. Tá? Mas, bom, é isso aí. E daí, como a gente combinou, dia 11 de outubro, 11h59 é o nosso prazo final, então, de entrega. Vocês têm, então, aí uma semana para fazer o trabalho.
Tudo bem com as instruções aqui, pessoal? Então, eu deixei 3 questões, né? Questões bem em linha com o que a gente discutiu em aula, né? Não iguais, porque daí eu acho que também já fica exagero, né? Apesar de que aquela questão 1 ali tem um charme para quem fizer aí tudo que eu sugeri, o exercício e tudo mais. Então, essa questão 1 é a típica questão de distribuição normal. Então, um dos caixas fica sobrecarregado entre o primeiro e 10º dia do mês. Nesse período, o tempo de espera do caixa X tem distribuição normal, com média de 10 minutos e desvio padrão de 4. Bom, então está dada toda a informação. Sei a distribuição, sei a média, sei o desvio padrão. Tá dominado. Então, eu faço umas perguntas. Qual a probabilidade de alguém esperar mais de 15 minutos para ser atendido? Com que frequência as pessoas esperam mais do que 12 minutos para ser atendido? E o item C, que é muito parecido com esse que a gente acabou de fazer. Tem que corrigir o tempo máximo, qual deveria ser o tempo máximo, para que só 4% dos clientes fiquem esperando mais do que está na plaquinha ali. Então, absolutamente em linha com o que a gente acabou de fazer. Tudo bem com a questão? Depois, a questão 2, um cientista de dados está interessado em dividir os seus clientes em bons e maus pagadores. Se ele observa uma amostra de tamanho 10, considere que Y, o número de maus pagadores, é tal que Y tem distribuição binomial de média de n igual a 10 e probabilidade de sucesso de 3%. Então, cada 3%, né, cada 3 clientes, cada 100 clientes, 3 são maus pagadores, segundo o histórico do banco. Então, probabilidade de encontrar pelo menos 2 maus pagadores, uma bela binomial. Calcule a esperança e desvio padrão dessa variável que sabemos ser binomial. Então, é só aplicar as fórmulas. E o item C considera que uma variável V tem distribuição normal de média esperança de Y, aquela que vocês calcularam no item anterior, e desvio padrão D de Y, que vocês também calcularam no item anterior. Calcule a probabilidade de V ser maior do que 2 y. Então, é uma conta tal como essas que a gente calculou agora. Só tem que descobrir esses valores ao longo da questão para ir tipo, montando um quebra-cabecinha, né? Só para dar alguma emoção aí na questão. Tudo bem com a questão 2, pessoal? Depois, por fim, a última questão. Existe um tempo de navegação X, milhares de usuários de uma plataforma, e a partir dos dados observados, ele obteve a densidade, que é essa funçãozinha aqui. Tá? Então, vou dar uma dica para vocês aqui. Tá? A dica é a seguinte, que é a questão 4. O item A é obter a constante. Né? Até tinha comentado na outra aula que aquela constante horrorosa que encontrei, aquele menos 40 e poucos mil sobre 19 mil, não sei quanto, foi obtido dessa forma. Que forma? Vocês no item A têm que integrar no suporte de x, que no caso vai de 0 a 2, k, x ao quadrado mais 2x, dx, e tem que igualar esse cara a 1. É assim que a gente resolve, então, ou começa a resolver o item A, aplicando a propriedade. Então, essa é a dica que eu dou para vocês aí na começar a primeira questão. Tá? Caso vocês tenham alguma questão aí para resolver, né? Tipo assim, não consegui fazer o item A, ou então errei a conta e cheguei num valor errado. Não tem problema. Se vocês não conseguirem fazer as contas, a conta do K, bom, primeiro me avisem se for um horror, mas acho que não, vocês conseguem fazer isso tranquilo. Mas caso tenha algum problema aqui, vocês deixam as outras contas em função de K, sem nenhum problema. Né? Então, essa é a solicitação. Então, é FONA, esperança, desvio padrão e a probabilidade de alguém navegar menos de 1 minuto.
né? Tudo isso vocês conseguem aplicando as definições tais quais aquelas que nós discutimos no início da aula de hoje. Dúvidas, perguntas? Então, pessoal, a minha sugestão é façam, se juntem aí, né? Façam tipo grupos de estudo, né? Conversem, troquem. Agora voltou o WhatsApp, já dá para conversar. Tá? Mas façam aí uma força-tarefa e tentem, né, resolver em conjunto. Fica até mais legal de fazer a coisa toda. Então é isso. Mais alguma questão, alguma pergunta? Acho que era isso. Então tá, pessoal. Então agradeço aí mais uma vez a presença e paciência. Uma boa noite a todos e qualquer coisa, e-mail-me. Um grande abraço, então. Até Isso mais. aí, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Logo.